Olá, leitores e espectadores de Carta Capital. Hoje a gente tem a alegria de receber para uma conversa o vereador recém-eleito Ricardo Azevedo, mais conhecido como Rick Azevedo. Ele foi o vereador mais votado do PSOL no Rio de Janeiro nas eleições municipais de 2024. A sua carreira política é pautada na luta pela redução das jornadas exploratórias de trabalho. Criador do movimento Vida Além do Trabalho, ele defende o fim da escala 6 por 1, aquela em que o trabalhador dedica 6 dias ao trabalho e tem direito a apenas um dia de descanso. Depois de propor a alteração constitucional junto à Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, agora o vereador, em parceria com a colega Amanda Pascoal, também recém-eleita pelo PSOL na capital paulista, busca proibir a escala 6 por 1 na esfera da administração pública. Ou seja, não permitir esse ritmo de trabalho em contratos administrativos, convênios, licitações e contratações temporárias relativas ao setor público. Nessa conversa, a gente vai conhecer um pouquinho dessa proposta e também um pouco mais da trajetória do Rick Azevedo. A reportagem completa vocês vão conferir na edição impressa da revista Carta Capital e também no site, que, claro, chega primeiro para os nossos assinantes. Então, se você ainda não é assinante da Carta Capital, eu acredito que esse começo de ano pode ser um bom momento para você resolver isso. Entra no site, acessa lá a nossa abinha Assine e veja qual que é a opção que cabe melhor no seu bolso. E se você gosta do nosso conteúdo, curta, compartilha e, claro, manda o link dessa entrevista no grupo da família. Eu tenho certeza que vai render um bom debate. Vereador, a gente está muito feliz de fazer essa conversa. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Acredito que vai ser uma boa chance da gente esclarecer muitas dúvidas. Boa. Eu queria começar, vereador, conhecendo um pouquinho sobre a sua trajetória profissional. Você mesmo chegou a trabalhar na escala 6 por 1, né? Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa experiência. Mariana, eu venho de 12 anos na escala 6 por 1. A minha trajetória no mundo do trabalho é resumida à escala 6 por 1. Desde que eu comecei a trabalhar, que eu trabalho nesse modelo de trabalho, né? Trabalhei até um dia desse, nessa escala escravocrata, essa escala desumana. Então, o meu primeiro emprego de carteira assinada aconteceu aos 18 anos, eu já trabalhava antes, mas o meu primeiro emprego de carteira assinada foi justamente em um supermercado, que é escala 6 por 1, né? O comércio, o varejo sempre só tem essa escala como opção. Então, o supermercado é um trabalho extremamente exaustivo, é um trabalho extremamente cansativo e você só tem um dia de folga. Então, desde o início que eu passei por essa escala. E aí comecei em supermercado, depois fui para farmácia, call center, shopping, posto de gasolina, entre outros trabalhos aí no setor de serviço, comércio e varejo. Então, passei 12 anos na escala 6 por 1. Sempre fui revoltado com esse modelo de trabalho que permite apenas um dia de folga, mas eu nunca tinha verbalizado de forma pública numa rede social. E isso veio acontecer lá em 13 de setembro de 2023, quando eu soltei um vídeo denunciando, reclamando da escala 6 por 1, e esse vídeo viralizou de uma forma gigantesca. Então, após esse vídeo ter viralizado, eu comecei a gravar outros vídeos em cima desse vídeo, relatando a minha trajetória na escala 6 por 1, que me impediu de terminar as minhas faculdades que eu iniciei. Iniciei 3 faculdades e não consegui concluir devido a essa escala que te rouba todo o seu tempo, essa escala que não te dá o tempo para viver, não te dá o tempo para estudar, não te dá o tempo para cuidar da sua saúde mental. Então, eu fui contando nas redes sociais essas histórias revoltantes e as pessoas foram chegando e falando: não, a gente precisa mudar, a gente precisa atender esse grito de socorro de um trabalhador. E ali eu percebi que era um grito de socorro da classe trabalhadora, não era só um grito do Rick Azevedo. Então, a minha trajetória na escala 6 por 1 é isso, né? Eu trabalho ali 12 anos na escala 6 por 1, né, mais de uma década, até que em um dado momento eu vou para as redes sociais expressar essa revolta, e aí se torna uma revolta coletiva da classe trabalhadora. Então, posso resumir para você que hoje eu sou um vereador, eu sou um político, mas eu tenho uma história de 12 anos de bastante sofrimento,
de bastante anulação, né? Você anula a sua vida em prol de uma lógica de trabalho capitalista, em prol de uma lógica de trabalho que, enquanto mais você trabalha, mais sucesso você vai ter, mais dinheiro você vai ter. E aí, no final, o que resultou para mim frustrações, porque não consegui terminar as minhas faculdades, burnout, depressão, ansiedade. Então, hoje eu estou me restabelecendo, voltando a sonhar, devido à classe trabalhadora que me deu essa oportunidade de lutar pelos trabalhadores no geral. Então, aqui estou, um trabalhador que conseguiu sobreviver a todo esse sofrimento que a escala 6 por 1 proporciona, mas, de fato, eu fiz dos limões uma limonada e hoje eu quero que a escala 6 por 1 acabe para todos. Não vou ter sossego enquanto essa escala não for exterminada da vida dos trabalhadores. E como é que você avalia a recepção dos trabalhadores, sobre essa proposta de reduzir a jornada? Como tem sido a sua experiência no contato com a classe trabalhadora sobre isso? Uma recepção bastante positiva. Toda vez que eu vou às ruas, vejo ali na classe trabalhadora uma vontade de fazer história, uma vontade de mudar essa realidade. A recepção dos trabalhadores relacionado à pauta é a mais positiva possível. Todos os trabalhadores. Tanto é que o nosso movimento, o movimento VAT, Vida Além do Trabalho, é um movimento que tem apoio de trabalhadores de esquerda, de direita, de centro, todos os trabalhadores que já passaram por essa escala em algum momento ou que estão nessa escala apoiam a nossa luta, porque de fato é uma luta justa, é uma luta por dignidade, é uma luta por direito, é uma luta que tem que atrelar aos direitos humanos, porque a gente está falando da pessoa ter o direito de viver. Então, assim, a recepção dos trabalhadores é bastante positiva e bastante ansiosa, né? Porque a classe trabalhadora está ansiosa, me cobrando constantemente para saber os próximos passos, né? Então, assim, de fato, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho um compromisso com essa luta que é para garantir vida além do trabalho aos trabalhadores. E como tem sido a reação patronal? Tem tido muita resistência? Existe abertura para um diálogo? Como tem sido esse contato com os patrões? Tem uma resistência gigantesca, né, Mariana? A gente está falando do Brasil, é um país escravocrata, é um país que está acostumado a explorar o trabalhador, é um país que se recusa a romper com o período da escravidão, é um país que não quer evoluir. Então, quando a gente chega na política institucional propondo uma mudança como essa, propondo que os trabalhadores possam ter uma escala mais flexível, que os trabalhadores possam ter vida além do trabalho, obviamente que esse grupo patronal, o grupo empresarial, eles jogam resistência gigantesca, como se as pessoas não quisessem trabalhar, como se as pessoas não quisessem mais ter trabalho, sendo que não é isso. A gente está falando de equilibrar a vida profissional e a vida pessoal. Porque as pessoas têm vida, né, Mariana? A gente tem que ter a lógica que o trabalho é justamente para você poder viver. E como que um trabalhador vai viver com apenas um dia de folga na semana? E sabemos também, Mariana, que muitos patrões não cumprem nem a 6 por 1. Por exemplo, agora, no final de ano, muitos patrões, muitas empresas do setor do comércio, principalmente shopping, estão fazendo escala, fizeram escala 10 por 1, 15 por 1, 20 por 1. Então, a 6 por 1 é um título, a 6 por 1 é uma luta, mas a gente também está lutando contra escalas criminosas. Então é isso, a gente enfrenta essa resistência do setor patronal, mas não iremos recuar. Estamos aqui em prol da classe trabalhadora, a classe trabalhadora é maioria e a gente quer essa mudança, queira eles ou não. Esse ano, você e a Amanda Pascoal, que é vereadora aqui na capital paulista, protocolaram um projeto de lei para exigir o fim dessa escala 6 por 1 na esfera pública. Aí eu queria que você explicasse melhor para a gente como é que funciona essa proposta e se ela realmente tem chance de prosperar
Se tem esse diálogo com o parlamento ou se foi uma espécie de marcação de posição para deixar claro que essa é a luta de vocês e que vocês vão encampar essa pauta na esfera municipal e também na esfera federal, com o apoio de parlamentares progressistas, né, que têm ajudado você aí nessa luta. Mariana, primeiro de tudo, eu estou muito orgulhoso do meu primeiro projeto protocolado, estou muito orgulhoso da minha equipe jurídica que já chegou mostrando a que veio, e eu sou uma pessoa real. Tudo que eu proponho a fazer, eu quero que aquilo se concretize. Quando eu comecei a luta pelo fim da escala 6 por 1 a nível nacional, as pessoas falavam que não ia dar em nada, que eu não iria conseguir protocolar a PEC lá em Brasília, porque precisava de tantas assinaturas. E eu consegui, juntamente com a classe trabalhadora, fazer uma movimentação para tal que hoje temos mais de 230 assinaturas na nossa PEC em Brasília. E aqui no Rio de Janeiro não será diferente, a nível municipal. A nossa proposta é para que, né, o Rio de Janeiro comece a dar o exemplo e extermine essa escala do âmbito municipal. É um absurdo que a prefeitura compactue com esse tipo de escala escravocrata, desumana. Como é que a gente fala que o trabalhador carioca pode curtir a cidade, pode ter lazer, uma cidade que é movimentada pelo turismo, uma cidade que tem como palco lazer, as praias, isso e aquilo. Como é que o trabalhador que sustenta essa cidade não pode curtir essa mesma cidade que os trabalhadores constroem? Então, a minha proposta é para beneficiar a classe trabalhadora do Rio de Janeiro, obviamente sem esquecer a nossa luta a nível nacional, mas queremos dar o exemplo. Eu sou vereador no Rio de Janeiro. Quando a gente pede algo para fora, a gente tem que dar o exemplo em casa. E eu vou lutar com unhas e dentes para que a gente consiga aprovar esse projeto aqui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, para que a gente tenha o exemplo, para que a cidade do Rio de Janeiro seja pioneira e outras capitais e outras cidades, e a pauta a nível federal comece a ver essa mudança como uma mudança possível, uma mudança urgente, uma mudança necessária, uma mudança que é para tratar o ser humano enquanto ser humano, porque, veja bem, escala 6 por 1, eu falo e repito, é uma escala escravocrata. Então, protocolei o projeto recentemente, logo na volta do recesso, quando os colegas já estiverem na casa, porque agora tem muitos parlamentares que tiraram férias, enfim, estão de recesso, eu já estou aqui na casa trabalhando, já tem outros mandatos também por aqui que eu já tive a oportunidade de conversar, mas eu vou procurar um por um e a gente vai procurar entender quais as prioridades da classe trabalhadora dentro da Câmara Municipal. Eu vou incomodar cada vereador dessa casa para que a gente, de fato, aprove esse projeto. É uma questão de exemplo. A gente precisa colocar o Rio de Janeiro como exemplo para outras capitais. Ou seja, não adianta trazer a Lady Gaga se os trabalhadores não podem participar da festa. Boa. E é um argumento que eu tenho para o prefeito, inclusive. Como é que a gente vai fazer uma festa e convidar o mundo, o Brasil, enquanto os de casa não podem ir? Que festas são essas? Então a gente tem que levar esse questionamento. E aí, te respondendo de uma forma bem incisiva, eu não protocolei o projeto só para marcar território, não. Eu protocolei de fato para que ele seja aprovado. E, obviamente, a gente sabe, né, da configuração, né, a bancada do meu partido diminuiu, mas eu acredito na classe trabalhadora. E aí eu vou trazer a classe trabalhadora aqui na casa, eu vou fazer audiência pública para que os trabalhadores terceirizados pela prefeitura venham aqui dizer as suas insatisfações relacionadas a essa escala escravocrata que, como você bem disse, não dá nem para a pessoa ir no show da Lady Gaga, enquanto mais fazer outra coisa. Perfeito, vereador. A gente sabe que, para além da escala 6 por 1, infelizmente, existem muitas outras formas de exploração da classe trabalhadora. E uma delas é o trabalho precarizado promovido pelos aplicativos, né? A gente tem hoje milhares de trabalhadores nesse esquema de trabalho. Eu queria que você me ajudasse a entender o porquê que o discurso do empreendedorismo, encampado por figuras neoliberais como Pablo Marçal, por exemplo, seduzem tanto esses trabalhadores mais precarizados. Olha, é uma questão bem problemática, né? De fato, a gente precisa sentar para
procurar entender esse fenômeno que é o empreendedorismo de forma fácil. Porque, veja bem, eu não sou uma pessoa contra o empreendedorismo. Eu acho que sim, é uma via que, para quem consegue de fato, tem ali uma opção de progredir, mas não é uma realidade para todos. Nem todo mundo consegue esse tal sonho de empreender e de fazer negócios. E, eu tinha um investimento de 100 mil e agora está 1 milhão. É um conto de fadas, né? É uma narrativa falaciosa justamente para desmontar a CLT. Se eu pudesse resumir esses fenômenos que tiveram nos últimos anos relacionado ao empreendedorismo, a empreender, a figuras como o Pablo Marçal, são narrativas para desmontar a CLT. Porque, veja bem, tivemos uma reforma trabalhista, né, nos últimos anos, que tirou direitos, né? A gente está falando de uma reforma recente que tirou direitos e as pessoas estão insatisfeitas. Não é que as pessoas não querem férias remuneradas, não é que as pessoas não querem 13º, não é que as pessoas não querem ter uma garantia, é que as pessoas estão sendo sucateadas através das últimas reformas. E aí, o que acontece? Chega um cara como o Pablo Marçal, com um discurso fácil, aqui você vai ser o seu próprio patrão, aqui você vai fazer o seu salário, aqui você vai fazer o seu tempo, e a pessoa insatisfeita com o modelo de trabalho que está na CLT atualmente cai nesse discurso fácil. Então, por que é um discurso fácil, né? Você vem para cá como Uber, por exemplo, né? Você vai ser o seu próprio patrão, você vai fazer o seu tempo. Quem não quer ser o seu próprio patrão? Quem não quer fazer o seu próprio tempo? Quem não quer fazer o seu próprio dinheiro? Nossa, eu decidi que mês que vem eu vou fazer 10 mil de salário. Mas isso é uma falácia, uma narrativa enganosa, é uma narrativa falaciosa para justamente desmontar a CLT. Então, assim, o que eu posso dizer relacionado a essas questões do empreendedorismo, dos coaches, né? Porque os coaches tomaram de conta das redes sociais, apresentando essas propostas fáceis para que as pessoas se tornem milionárias. E aí a gente precisa fortalecer a CLT. Porque as pessoas gostam, sim, de ter férias remuneradas, as pessoas gostam de ter garantias, só que as pessoas também trabalham com o agora. As pessoas precisam comer agora. As pessoas precisam de vida além do trabalho agora. As pessoas precisam de uma escala justa agora. As pessoas querem viver, porque de fato a gente não sabe quanto tempo a gente tem. Então, eu acredito que um mecanismo para a gente poder resolver essas questões dos coaches, né, pregando aí um empreendedorismo fácil, é fortalecer a CLT, porque não adianta ter inúmeras vagas de empregos, mas não tem qualidade. Tem muito, né? De fato, né? A empregabilidade no país anda bem, mas e a qualidade desses empregos? É isso que a gente precisa questionar, porque as pessoas estão entendendo que elas têm vida, né? As pessoas estão revoltadas porque não conseguem cuidar dos seus filhos, não conseguem ter um tempo com seu esposo, com a sua esposa. Então é isso, Mariana. Eu acredito que a gente precisa fortalecer a CLT para que a gente derrube essas narrativas falaciosas. De fato, esses coaches, né, essas questões do empreendedorismo fácil se deu devido ao não fortalecimento da CLT, se deu devido às últimas reformas, aos últimos modelos de trabalhos que foram colocados na CLT. E agora pensando um pouco nas eleições municipais de 2024, que a sua candidatura inclusive foi um fenômeno, fazia muito tempo que a gente não via alguém trazendo a luta de classes de forma tão crua e conquistar uma eleição como você fez. Na sua visão, vereador, o que é que explica o avanço da direita e da extrema-direita nessas eleições municipais? Então, eu acredito que a gente precisa se aproximar das bases, né? A minha eleição, né, ela pegou muita gente de surpresa. Pegou muita gente de surpresa. Ninguém entendeu nada, né? As pessoas ficaram sem entender quem é Rick Azevedo. Né? Pós-eleição, as pessoas foram buscar, me pesquisar. É, quem é esse rapaz? E eu acredito que o que me fez chegar até aqui é não esquecer das bases. É não esquecer
das pessoas que estão ali no supermercado, na farmácia, no posto de gasolina, no call center, no shopping, as pessoas que de fato levam o país nas costas, porque todos os trabalhadores importam, mas a gente não pode abandonar a base. Sem a base, a gente não consegue fazer política. E aí é por isso que a gente está nessa questão agora, onde a extrema-direita consegue se comunicar de uma forma mais fácil, mais rápida, porque a extrema-direita usa das dores das pessoas para falar que estão defendendo, mas não estão fazendo nada, mas de fato eles falam de algo que dói nas pessoas, que é, por exemplo, segurança, né? Que é um ponto que a direita fala muito, né? A segurança pública, né? As pessoas estão inseguras. E quem é que não está se sentindo inseguro? Está todo mundo se sentindo inseguro. Então as pessoas precisam de um discurso comum que dói, para a gente poder se comunicar. Agora, veja bem, a gente precisa fazer. Eu não cheguei na política prometendo, eu cheguei fazendo. Eu cheguei, de fato, articulando uma PEC lá em Brasília. Antes mesmo de me candidatar, eu já estava com essa PEC lá em conjunto com a Erika Hilton, embora eu seja vereador, eu sei das minhas atribuições, né? Eu sou a nível municipal, mas eu levei uma demanda para a Erika Hilton para que a gente protocolasse essa PEC. Então, eu vejo que falta, de fato, uma comunicação com as bases. Falta a esquerda entender que precisa voltar para as bases, para os trabalhadores de supermercado, de farmácia, as pessoas que estão ali, de fato, segurando este país. Isso até seria a minha próxima pergunta já. Se você acredita que a esquerda, de certa forma, perdeu a conexão com os trabalhadores nos últimos anos, de que forma pode restabelecer essa conexão? Que outras pautas concretas, além da que você propõe do fim da escala 6 por 1, o campo progressista pode apresentar para a classe trabalhadora para retomar essa conexão, esse diálogo? Eu não acredito que a esquerda perdeu a conexão. Eu acredito que precisa ser reforçada essa conexão. Eu e Erika Hilton e Amanda Pascoal estamos aí para provar que a esquerda não perdeu a conexão. Estamos conectados com a realidade, conectados com os trabalhadores, mas no geral, né, no contexto geral, eu vejo que falta reforçar essa conexão, que foi o que eu disse anteriormente, né? Relembrar de onde veio e para onde devemos ir. Então, de fato, é isso. Eu acredito que precisa reforçar, e o que depender de mim, a gente vai reforçar essa conexão para que a gente avance com essa pauta que defende a classe trabalhadora, né? A classe trabalhadora é um plural gigantesco e precisa ser defendido urgentemente, não só relacionado à escala 6 por 1, mas relacionado a várias questões. Um ponto delicado quando a gente pensa em esquerda, em campo progressista, são os movimentos transversais ou pautas identitárias, como preferir. Eu queria saber qual é a sua avaliação sobre as pautas identitárias com relação à classe trabalhadora. Você acredita que são pautas que ajudam a ampliar o diálogo ou elas acabam atrapalhando, confundindo? Como você vê esse tópico? Na verdade, o que eu vejo é que as pessoas querem separar, né, as pessoas de uma pauta que engloba todo mundo, porque veja bem, foi o que eu disse agora, a classe trabalhadora ela é um plural gigantesco, né? Nós temos mulheres, homens, homens trans, mulheres trans, gays, pretos, enfim, é um plural gigantesco, é a classe trabalhadora. A extrema-direita e a direita, de fato, quer fazer essa separação, mas não tem como. Não tem como, porque essas pessoas, elas estão sentindo a mesma dor. Essas pessoas estão sofrendo do mesmo jeito. E aí, quem quer fazer essa separação não é a esquerda, é a extrema-direita, porque eles querem colocar a gente na caixinha. O gay fica aqui, o preto fica aqui, a mulher trans fica aqui, o homem trans fica aqui. E, na verdade, a gente não vai permitir isso. A gente vai unir todo mundo em prol das nossas pautas. Porque as pautas que dói no LGBT, dói no preto, dói no trabalhador, e aí a gente vai se unir para que a extrema-direita entenda que sim, a classe trabalhadora vai se reconectar com a esquerda vai se reconectar com as bases. Então, é isso que eu vejo. Eu vejo que nós estamos mais unidos do que nunca, só que aí a extrema-direita fica querendo jogar isso para a gente, para falar,
Não, eles estão separados. Não, não estamos separados. Olha eu e a Erika Hilton aí, olha a Amanda Pascoal, olha só as pessoas apoiando, olha só trabalhadores de direita entrando no perfil da Erika Hilton e falando: nossa, deputada, não te conhecia, mas agora te conheço, eu tiro o chapéu para a senhora. Olha só as pessoas falando: Rick, eu não era muito fã do seu partido, mas agora eu vou te apoiar, porque de fato essa pauta está doendo em mim, essa pauta me representa, então estamos unidos. Até porque a exploração do trabalho não escolhe a ideologia do trabalhador, né? Exato. A exploração do trabalho não escolhe ideologia, não escolhe sexo, não escolhe identidade, não escolhe condição social, né? Porque muita gente também fala assim: ah, Rick, mas se as pessoas não querem escala 6 por 1, é só estudar. Não é bem assim. A gente sabe que tem pessoas formadas, estudadas, pós-graduadas, mas que são exploradas, são escravizadas, são minimizadas enquanto ser humano, porque o trabalho não pode ser tratado dessa forma, né? O trabalho é justamente para que a gente se sinta ser humano, para que a gente se sinta pertencente da sociedade, e não é isso que tem acontecido. Inclusive, você é um exemplo vivo. Tentou fazer 3 faculdades e não conseguiu terminar pela jornada exaustiva de trabalho. Inclusive, tentei fazer jornalismo, tranquei no 7º período, justamente por não ter Ai, que tempo. pecado. Estou até pensando de reabrir agora, né? Estudar, Boa. estudar é primordial. Isso daí é primordial, então eu estou até pensando de reabrir. Eu tranquei no 7º período, justamente por falta de tempo, por falta de dinheiro, porque é uma junção de coisas, né? Não tem tempo, não tem dinheiro, é bem complicado. Adoece pela falta de tempo, pela falta de Exato. dinheiro. O psicológico que não está em dias, impossível, né, Mariana? Eu fico pensando como que eu resisti, e aí eu não durmo à noite, às vezes, pensando: meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? Eu preciso que essas pessoas, de fato, se sintam beneficiadas por essa luta. E aí a gente sabe que no modelo institucional as coisas são lentas, né? Por exemplo, agora, muita gente: ah, Rick, a pauta está parada. Não está parada. A gente está fomentando, né, as panfletagens, atos de rua, mas em Brasília está parada porque, né, os parlamentares estão de recesso. Quer dizer, a classe política merece vida além do trabalho, a classe política merece recesso, mas o trabalhador não pode ter mais um dia de folga, que aí o país vai quebrar. Então, assim, eu penso todos os dias nessas pessoas, porque, Mariana, para uma mãe viver nessa escala, de fato, eu acho um crime, é um crime. A escala 6 por 1 ela dói em todo mundo, mas em uma mãe eu acho a maior crueldade do planeta. Como que uma mãe é mãe? E aí essa mãe também é a pessoa responsável pelo filho que será o futuro do país. Aí, sabe, é uma questão muito problemática. Como defender a família e defender a escala 6 por 1 ao mesmo tempo, né? Exato. Foi o meu questionamento para o Marco Feliciano na audiência pública. Sobre as famílias, né, que o partido dele diz defender. Como é que essas famílias são famílias sem poder ser família, né? Porque ninguém se encontra, não pode ter um almoço de família, não pode ter um churrasco em família. Então é bem contraditório dizer que defende a família e ser contra o fim da escala 6 por 1. Você comentou que você começou a se comunicar pela internet, falar sobre a sua jornada de trabalho e a coisa acabou viralizando. Onde você estava trabalhando nesse momento, vereador? Como é que foi essa sua relação com as redes sociais, assim? Então, eu trabalhava em farmácia quando eu surgi na internet com essa pauta. Mas eu já usava o TikTok para outras questões. Eu já até falei de questões políticas no TikTok, mas nunca voltado para a pauta 6 por 1. Já fiz algumas reclamações da CLT, lembrando que não sou anti-CLT, né? Eu brigo para que a CLT seja atualizada, mas eu já falava de algumas coisas no TikTok, de mundo pop, lançamento de música, enfim. Mas realmente foi em 13 de setembro de 2023 que aí eu lancei esse vídeo, né, que deu esse buzz todo, e aí eu resolvi fundar o movimento VAT Vida Além do Trabalho. E a minha dinâmica nas redes sociais foram bem orgânicas. Eu fui conforme a música, né? Conforme a maré. Eu fiz um vídeo intimando a classe trabalhadora, porque se você for ver o meu vídeo, eu falo quando é que a gente vai meter o pé na porta e vai mudar essa realidade. E aí a classe trabalhadora chega e fala: vamos! Eu falei: gente, peraí,
eu não estava falando sério, era só um vídeo despretensioso. Não é que eu não estava falando sério. É que, na verdade, eu postei aquele vídeo num dia que eu estava bem revoltado e eu não imaginei, em hipótese alguma, que esse vídeo teria essa repercussão. E aí, quando eu vi toda aquela demanda chegando, e aí, de fato, as pessoas falando, vamos meter o pé na porta, vamos resolver isso. Eu falei, gente, peraí, tem alguma coisa aqui a mais. Então, eu fui conforme a maré, né? As coisas foram rolando, foram fluindo, criei grupos de WhatsApp em todos os estados do Brasil. Foi o meu primeiro passo, né? Após a repercussão. Para resumir assim, foi o primeiro passo, eu criei grupos em todos os estados do Brasil e a partir desses grupos começou a articulação pelo fim da escala 6 por 1. Porque assim, eu não tinha experiência com nada, né? Eu não era filiado em partido nenhum, eu não tinha experiência com coletivo, eu só falei, vamos, né? Vamos mudar, vamos fazer uma grande manifestação, vamos fechar Brasília, vamos fazer isso, sem ter experiência nenhuma, só vamos. E aí depois eu fui vendo que a coisa era mais embaixo, e aí eu falei, não, gente, vamos fundar aqui um movimento, alguma coisa, para a gente ter uma estrutura antes de querer parar o Brasil. É, e aí foi a partir desses sonhos meio que irreais, né? Muitas pessoas falavam, não vai dar em nada, ninguém vai dar confiança para você. Eu falei, não, vai dar sim. Então a gente foi articulando. E aí, quando eu tive a certeza que as coisas estavam indo bem e que a classe trabalhadora estava engajada, foi quando eu fiz a petição pública com o meu amigo e advogado, e hoje chefe de gabinete aqui da nossa equipe. Eu fiz a petição pública com ele, soltei nas redes sociais como uma assinatura, e em uma semana tinha 50 mil assinaturas pelo fim da escala 6 por 1. Aí eu falei, beleza, era o que eu queria, era o que eu precisava. Aí eu percebi que tinha uma demanda, então fui trabalhando vídeos e vídeos de grupo de WhatsApp, comentando outros estados, e foi, né, nesse ritmo que as coisas foram acontecendo. Você, como a gente viu, se comunica muito bem pelas redes sociais, surfa nada de braçada nessa arena, e aí justamente por isso eu queria que você nos ajudasse a entender, que você fizesse uma avaliação sobre como o campo progressista se comunica nas redes sociais. A gente ouve muita crítica que o campo progressista tem patinado, não consegue se conectar de fato com a classe trabalhadora através das redes sociais. Na sua opinião, quais são os erros que o campo progressista comete nesse campo, os acertos e o que pode ser feito para melhorar? Bom, a comunicação da esquerda em si, e eu também me englobo, embora eu tenha essa referência de fazer uma boa comunicação nas redes sociais, mas eu estou sempre buscando melhorar, né? Porque por mais que eu tenho essa comunicação boa nas redes sociais, a extrema direita e a direita continuam surfando muito bem, né? Eles são aí de fato uma maioria que consegue se comunicar e que consegue de fato passar muitas informações ali, muitas das vezes fake news, mas a gente tem que admitir que eles conseguem se comunicar. Então, assim, para iniciar, eu acredito que a comunicação é algo, né, e você é da comunicação e você sabe disso, é algo que não tem script. Não adianta você chegar e falar que, olha, você tem que falar assim, 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 assado, que vai dar certo. E ainda mais nesse momento de redes sociais, que é algo muito assim inesperado, é algo que ou você se comunica bem com o público que você almeja, ou você de fato vai ter que fazer ali um curso e tal, mas não vai se comunicar do jeito que tem que se comunicar. E aí, trazendo direita e esquerda nas redes sociais, uma crítica que eu faço à esquerda é a não comunicação direta, é não resumir o que quer passar. Eu acho que enrola muito, né? Quer passar uma informação, aí faz um vídeo de 5 minutos. Ali é algo instantâneo, é rápido, as pessoas estão no horário de almoço, ela quer ver um Reels de 1 minuto. Ela não está disposta a ver um vídeo de 5 minutos no Reels, por exemplo. Ela não está disposta a entrar no TikTok e ver um vídeo de 10 minutos. Se ela quiser ver um vídeo maior, ela vai ver em casa, no YouTube. Então, eu vejo que falta isso, a comunicação mais rápida, mais objetiva. E aí, por fim, vereador, eu queria que a gente pensasse um pouco no cenário global, até porque envolve as redes sociais, né? A gente acabou de ter o anúncio aí do Mark Zuckerberg, o dono da Meta, de adesão ao trumpismo. Então, eu queria saber como é que você
entende esse segundo mandato do Trump? O que ele representa para o Brasil? Ele é uma ameaça para a esquerda, para a democracia no Brasil? E essa própria adesão das big techs ao trumpismo? É algo preocupante, porque os Estados Unidos, querendo ou não, impacta no mundo, né? Não tem como a gente ignorar, por mais que a gente fale, os Estados Unidos isso e aquilo, ele impacta, né, nas questões mundiais. O Trump, então, ele impacta de forma bastante negativa para o que se diz minimamente digna ao mundo, né? E eu vejo essa vitória do Trump como um alerta à esquerda mundial, né? Como um alerta ao ego da esquerda, né? A esquerda tem que ter autocrítica, principalmente aqui no Brasil. Eu vou falar de Brasil porque, de fato, eu vejo que, sim, os outros países, os Estados Unidos, o Trump, impacto mundial, mas eu gosto também de falar das problemáticas de casa, né? Porque se a gente não conseguir voltar para as problemáticas de casa, a gente não consegue avançar. Então, essa vitória do Trump, eu acho que tem que ser levada como um alerta mesmo, e a esquerda fazer autocrítica. Não estamos indo bem, não estamos nos comunicando da maneira que deveria estar. O que aconteceu? Ficamos para trás, o que a gente está fazendo de errado? E não apenas falar, olha, o mundo está lotado de pessoas ruins, que de fato não é uma mentira. Tem muitas pessoas ruins, mas as pessoas estão sendo levadas por um discurso convincente. E se o ex-presidente do Brasil pudesse se candidatar, a gente teria um alerta bem maior ainda. Mas é isso, eu vejo que a gente precisa ver essa vitória como um alerta e como um bom momento, né, digamos assim, entre aspas, para a gente fazer essa autocrítica e entender que estamos pecando. Não estamos convencendo as pessoas do que é digno ao mundo. E eles estão de lá fazendo um trabalho muito, muito bem para eles, né? Um trabalho que consegue aderir à grande massa. Para você ver, né? Teve imigrantes apoiando Trump, né? É algo totalmente assim, sabe, contraditório. Mas não adianta a gente pegar esses imigrantes e xingar, olha lá o pobre de extrema direita, olha o pobre de direita. Não, a gente precisa entender aonde é que eles estão indo que a gente não está conseguindo chegar. Então, de fato, fazer autocrítica, urgente. Vereador, muito obrigada por essa conversa, foi excelente. E eu desejo a você toda a sorte do mundo para que você consiga avançar com esse projeto pelo fim da escala 6x1. Mariana, muito obrigado. Seguiremos juntos, unidos, pelo bem da classe trabalhadora. E as portas de Carta Capital estão sempre abertas, volte sempre. Muito obrigado e estou sempre à disposição para a gente fomentar essa luta e falar mais e esclarecer mais, porque de fato é uma luta que tem muito para avançar.